Olá, bem-vindo à Cor do Dinheiro. Hoje vamos falar de consolidação de créditos. Se por acaso tem mais que um crédito e está com dificuldade em pagá-los, o assunto interessa-lhe, até porque fica com prestações mais baixas para pagar. Fique com a Cor do Dinheiro e descubra as respostas que temos para lhe dar. A consolidação de créditos apresenta vantagens óbvias para quem tem dificuldades em pagar dívidas e não queira entrar em incumprimento. Mas quem não se encontra nessa situação também é vantajoso. E como funciona a consolidação de créditos? Ora, veja a nossa próxima reportagem. Casa, carro e créditos pessoais são apenas alguns dos créditos que as famílias portuguesas podem ter. Se esse é o seu caso e tem mais que um crédito, certamente já sentiu o peso da acumulação de prestações no orçamento familiar, especialmente no final do mês. Recorrer à consolidação de créditos pode ser a solução. A grande vantagem é que o valor que paga pelas suas prestações vai diminuir. A segunda grande vantagem é conseguimos melhorar financeiramente as condições. Ou seja, um cliente que paga um crédito com uma taxa de juros de 25% ou 30%, como por exemplo de um cartão de crédito, transformado num crédito consolidado, pode pagar uma taxa de juros de 2 ou 3%, por exemplo. Se estivermos a falar de uma consolidação com o seu imóvel, pode pagar uma taxa de 10 a 12 a 14% se for uma consolidação do seu imóvel. Agora, qualquer dos casos é muito melhor que os 25% ou os 30% que o cliente está a pagar se estiver a pagar um cartão de crédito. É frequente pensar-se que a consolidação de créditos se destina a famílias sobreendividadas e com dificuldades no cumprimento das suas obrigações. Ainda assim, mesmo que esse não seja o seu caso, esta pode ser uma solução para pagar menos. Mas tenham atenção que isso implica o pagamento de mais juros no final e durante mais tempo. Outra coisa que eu acho que é importante dizer, é uma das características do crédito consolidado, é que tem acesso a ele quem não entrou em cumprimento, porque às vezes as pessoas lembram-se do crédito consolidado tarde demais, quando já têm uma ou duas prestações em atraso. E aí já não podem recorrer porque aí o seu risco, o seu nível de risco, uma vez que já entraram em cumprimento, já não as qualifica para poderem fazer esta operação de juntar todos números, aumentar o prazo e diminuir o montante da prestação mensal. Conseguir fazer a consolidação de créditos é relativamente fácil, especialmente se tiver um imóvel para dar como garantia. Quando não há garantias reais subjacentes, os riscos para quem lhe empresta o capital aumentam e, por conseguinte, cobram-se spreads muito mais elevados. E há dificuldades na obtenção de um crédito consolidado. O crédito consolidado com a habitação é normalmente o mais vantajoso. É assim que o cliente consegue ter uma redução maior na sua prestação. Porquê? O crédito consolidado com a habitação permite que jogar com os prazos até ao limite máximo do prazo do seu crédito de habitação. Quando dizemos permite jogar, não é obrigatório que tenhamos que fazer o prazo máximo. Vamos imaginar uma família com 4 créditos. Um crédito à habitação, 2 créditos pessoais e um cartão de crédito, que representavam uma dívida de 146 mil euros, com uma mensalidade total de quase 1.200 euros. Após a consolidação, a mensalidade reduziu para os 436 euros mensais. Isto ao consolidar com o crédito à habitação incluído, e a um prazo de 40 anos. Claro que pode também optar por fazer a consolidação sem mexer na sua casa. O crédito sem habitação, portanto, é um crédito mais curto, ou seja, estamos a falar de prazos máximos a 10 anos, 12 anos, estamos a falar de uma taxa de juros mais elevada, estamos a falar entre 10% a 14% a 15%, o que significa que a prestação há de ser melhor do que aquilo que o cliente paga isoladamente, mas não tão mais baixa como a consolidação feita com a habitação. Tomando como exemplo uma família com 8 créditos, essencialmente créditos pessoais e de consumo, cujo valor da dívida totalizava quase 29 mil euros, sendo que a prestação mensal era de 1.200 euros. Ao fazer a consolidação, a um prazo de 10 anos, o valor mensal a pagar baixa para os 490 euros. Como vê, se não tiver um crédito à habitação, pode ainda assim consolidar créditos pessoais e de consumo e conseguir pagar uma prestação mais baixa. Apenas tenha em atenção que para esse tipo de créditos o prazo é mais curto
e a taxa de juro é mais elevada. O ideal é informar-se. Deve comparar propostas, não é? Ver várias propostas de instituições de crédito, ou seja, contactar no mínimo 2, eu acho que o ideal é contactar sempre no mínimo 3 instituições de crédito. Ter 3 propostas de consolidação, porque naturalmente vai ter taxas de juros diferentes. E aqui o que é que lhe interessa? Interessa-lhe obter a taxa de juros mais baixa. Esteja consciente dos valores que tem em dívida e respectivos prazos. Antes de pedir um crédito, avalie a sua situação financeira. Perguntar tudo o que não compreende, perguntar o custo total do crédito, porque inevitavelmente agora eu vou ficar mais desafogado porque vou passar a pagar em mais tempo e portanto vai baixar o montante da minha prestação, vou ficar mais desafogado. Mas tenho que ter em conta que isso vai ter um custo. No fundo, trata-se apenas de uma questão de escolha e de avaliar custos a curto e a longo prazo. Não se esqueça que cada caso é um caso. Acima de tudo, haja com ponderação. Esta é uma oportunidade para abater as suas dívidas e deixar de viver a crédito.